Olá, bom dia, paz a todos. Vamos à leitura de um texto da Palavra de Deus para a nossa meditação. Encontramos no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Marcos, no capítulo de número 10, dos versículos 17 a 27. Assim está escrito: E pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Tu sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falsos testemunhos, não defraudarás alguém, honra a teu pai e a tua mãe. Ele, porém, respondendo, lhe disse: Mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: Falta-te uma coisa. Vai, vende tudo quanto tens e dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem, segue-me. Mas ele, pesaroso desta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. E os discípulos se admiraram destas suas palavras, mas Jesus, tornando a falar, disse-lhes: Filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E eles se admiravam ainda mais, dizendo entre si: Quem, pois, poderá salvar-se? Jesus, porém, olhando para eles, disse: Para os homens é impossível, mas não para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. Esse o texto para nossa meditação, dentro do qual falaremos sobre os três olhares de Jesus. Aqui observamos em um dia que era comum para Jesus, era um dia cheio de atividade, muitas coisas por fazer, locais a serem visitados, palavras a serem pregadas, ensinos a serem revelados e milagres a acontecerem. Este era o dia a dia de Jesus. Jesus não passou um dia sequer da sua vivência aqui na terra sem que ele tivesse uma ocupação, algo para fazer naquele dia. Todos os dias de Jesus foram dias produtivos, foram dias que ele estava em meio ao povo, abençoando, ensinando e despertando aquele povo e também curando as enfermidades e repreendendo as opressões diabólicas pela qual as pessoas estavam dominadas. Então, este ministério de Jesus foi um ministério dinâmico, diário e contínuo. Não tinha interrupções. Hoje eu vou realizar as obras do ministério
e porém 5, 7, 10 dias fica como que nada tenha a fazer, nenhum comprometimento, nenhuma identificação com algo de Deus. Jesus identificava-se com Deus o Pai e com a obra que o Senhor lhe havia encarregado 24 horas por dia. Não havia em Jesus um segundo sequer em que ele estivesse ocupado em outra coisa que não fosse a vontade do Pai. E como Jesus, nós também precisamos, agora salvos por Jesus, orientados e ensinados por ele, agir e fazer conforme Jesus fazia. Termos a nossa ocupação diária, permanente, para que possamos, então, ser produtivos no reino de Deus, conforme o Senhor espera de cada um de nós. Mas aqui, Jesus estava caminhando, ia para uma cidade, algum lugar, onde ele deveria realizar o seu trabalho, conforme já disse. Ele aproveitou bem todas as oportunidades que lhe apareceu, e esta aqui, quando ele está caminhando juntamente com os seus discípulos, aparece no caminho de Jesus um homem. E este homem, ele vem de uma determinada direção, focado em Jesus, e ele corre para a direção de Jesus. Jesus observa, todos o observam. Aquela pessoa que sai de determinado lugar e vem correndo na direção de Jesus. Fosse hoje, as pessoas já ficariam com medo de alguém correndo na sua direção, dada a situação em que o mundo, a sociedade está vivendo, infelizmente. Mas ao tempo de Jesus, Jesus não se amedrontou, Jesus não se omitiu, não se escondeu entre a multidão, Jesus continuou o seu caminho. E aquele homem certeiro na sua visão, no seu propósito, ele foi ao encontro de Jesus. E ele foi correndo. Porém, quando chegou diante de Jesus, ele ajoelhou-se, diz a palavra, ajoelhou-se diante de Jesus, e quem sabe ainda um tanto ofegante, porque ele estava correndo e para de repente, mas para numa posição diante de Jesus, de joelhos. E faz a Jesus uma pergunta. E a pergunta que este homem faz a Jesus é uma pergunta que dá o que pensar. Porque ele pergunta o seguinte: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Ele queria de Jesus uma resposta direta, assim como direta foi a sua pergunta. Que bem, o que farei para herdar a vida eterna? Aquele pensamento de que nós devemos fazer alguma coisa diante de Deus, primeiro, para depois, no merecimento do que fizemos, receber de Deus aquilo pelo qual labutamos, trabalhamos e desejamos. Sempre a mente humana vai agir desta forma, achando que há a obrigatoriedade de fazer-se alguma coisa para depois receber da parte de Deus. Aí então, o que recebemos de Deus não vem a nós por meio da graça, mas vem por meio do merecimento. E Deus não trabalha na base do merecimento. Porque se procurar através do merecimento, ninguém merece nada. Porque a Escritura já encerrou a todos debaixo do pecado, para com todos há de misericórdia. E a Escritura diz que não há nenhum que faça o bem, não há ninguém que pratique a justiça, porque todos pecaram
e, como consequência, foram destituídos da glória de Deus. E aqui então chega um homem e pergunta: que farei para herdar a vida eterna? Jesus, quando olha aquele homem, vai pontuando a sua pergunta: por que me chamas bom? Sendo que há um só que é bom, que é Deus. Primeiro ponto. O segundo ponto, Jesus então, quando observa, ele faz algumas perguntas diante daquele homem, embasada no conhecimento de que todos eles deveriam ter o conhecimento básico com relação ao que Deus deixou estabelecido. Então Jesus faz a ele a seguinte pergunta: tu sabes os mandamentos? E Jesus então citou aqui alguns deles. Primeiro, não adulterarás. Segundo, não matarás. Terceiro, não furtarás. Quarto, não dirás falso testemunho. Quinto, não defraudará alguém. E sexto, honra teu pai e a tua mãe. Que Paulo escreveu dizendo é o primeiro mandamento com promessa. Então, 6 mandamentos que Jesus colocou diante daquele homem, perguntando se ele sabia. E a resposta daquele homem era não somente que ele sabia, mas que ele também tinha guardado desde a sua mocidade. Não sabemos que idade era daquele homem, mas ele diz desde a mocidade. Quer dizer, já há um longo tempo, ele estava afirmando diante de Jesus que não somente conhecia aqueles mandamentos, como também ele tinha guardado, ou seja, procurado praticá-lo desde a sua mocidade. Então, observamos aqui que dentre estas perguntas que Jesus fez, ele certamente já tinha dado-se por vencedor. Ora, o que o mestre perguntou é algo que eu já venho fazendo ao longo da minha vida. Portanto, em consequência, vou herdar a vida eterna. Mas observe aqui. Quando ele diz isto, aqui nós encontramos um olhar de Jesus. Nós vamos falar sobre os 3 olhares de Jesus. Mas aqui já encontramos o primeiro dele. Quando ele diz, tudo isso guardei desde a minha mocidade, Jesus olhando para ele. O olhar de Jesus ali foi centralizado naquele homem que correu para ele, que se ajoelhou diante dele e que lhe fez uma pergunta. Então Jesus, olhando para ele, diz a Escritura, o amou e lhe disse, falta-te uma coisa, vai, vende tudo quanto tem, dá-o aos pobres, terás um tesouro no céu, vem e segue-me. Este primeiro olhar de Jesus, conforme relata a Escritura, foi um olhar carregado de amor. O olhar de amor de Jesus. Então, o primeiro olhar de Jesus foi para aquele homem. E este olhar de Jesus foi o olhar de amor. Jesus era dirigido e vivia a sua vida na expressão maior do amor de Deus. Ele veio como prova do amor de Deus. Porque Deus amou o mundo que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aqui estava um homem à procura da vida eterna. Mas a maneira com a qual ele procurava era uma maneira que não lhe traria a confirmação do seu desejo, porque eu estava procurando de maneira errada. Então Jesus agora vai conduzir, de acordo com o propósito de Deus, o Pai, qual deve ser a condição. E em
tendo a aprovação nesta condição colocada por Jesus, o caminho estaria aberto para herdar a vida eterna. Mas observe, este primeiro olhar, e Jesus, olhando para ele, o amou. Um olhar carregado do amor de Deus. Mas identificou que nele, diante dos mandamentos que ele tinha guardado desde a sua mocidade, lhe faltava ainda uma coisa. E o que é que faltava àquele homem? Visto que ele demonstrou pelas palavras o desejo, e no pedido de Jesus, através dos mandamentos, ele os cumpria. Mas mesmo assim, ainda lhe faltava alguma coisa? Sim, faltava ainda alguma coisa que ninguém ao redor daquele homem sabia o que era. Mas Jesus, que conhece o coração e as intenções do coração, ele sabe o que é que domina a cada coração. E quando ele diz ao homem, falta-te uma coisa, antes que aquele homem perguntasse o que é que falta, visto que eu já cumpro e guardo os mandamentos desde a mocidade. Mas Jesus não levou por este lado. Jesus disse, falta-te uma coisa, e já deu o veredito, o que é que estava faltando. Então Jesus diz assim, vai, vende tudo quanto tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, vem e segue-me. Aqui está a palavra de Jesus. Abrir mão de tudo quanto tinha, dando ou vendendo e dando o resultado aos pobres, e com isto ele teria um tesouro no céu, e o passo seguinte era vir para seguir a Jesus. Jesus foi diretivo. Jesus não fez volta. Jesus não floreou. Jesus foi direto. Mas o que as palavras de Jesus causaram na vida daquele homem? Versículo 22. Mas ele, pesaroso desta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. A resposta deste homem ao olhar de amor de Jesus para com ele foi que ele retirou-se triste. Aquela alegria que ele vinha estampada inicialmente, quando Jesus avalia o ponto principal pelo qual havia um impedimento, ao invés de ele ser grato a Jesus por revelar algo que provavelmente talvez ele estivesse praticando sem nem ao menos atentar para isto, mas Jesus toca no ponto principal. E isso, ao invés de causar nele admiração, alegria e gratidão a Jesus, lhe causa tristeza, e ele volta-se para o seu caminho de onde viera de maneira triste e pesaroso. O coração lhe pesou, a mente lhe pesou, o semblante dele parece-me que neste momento se descaiu. Era o semblante de alguém vencido, turbado, pesado. E quando Jesus diz isto, os discípulos observam a atitude daquele homem, como ele se retira de maneira triste. Jesus, então, realiza aqui agora o segundo olhar. No versículo 23. Então Jesus, olhando ao redor, Jesus tinha olhado fixamente para aquele homem. Na sua decisão de retirar-se com tristeza e não corresponder com o olhar de amor com o qual Jesus o olhou, ele vai embora. E Jesus agora então olha ao redor, em volta,
das pessoas que estão próximos dele. Ali estão os seus discípulos, ali estão as outras pessoas, e Jesus, olhando em redor, disse aos seus discípulos: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riqueza. Observe que este segundo olhar de Jesus foi um olhar de tristeza. O primeiro olhar de amor, o homem respondeu com tristeza. O segundo olhar de Jesus, com tristeza, para os discípulos e para os que estão à sua volta, ou seja, aqueles que estão ao seu redor. Quando Jesus dá o veredito, dizendo que dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Não que a riqueza seja pecado, que a riqueza seja o impedimento, porque Deus tem prazer em prosperar àqueles a quem Ele quer. Mas o que Jesus disse era algo que estava escondido através da riqueza. Então diz aqui, e os discípulos se admiraram dessas suas palavras, mas Jesus, tornando a falar, disse-lhe: filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. Então o problema não era possuir a riqueza, mas era colocar a sua confiança totalmente na riqueza. Era fazer da riqueza o seu Deus, a quem se devotava. Então, é o que Jesus está dizendo aqui. É difícil para quem confia nas riquezas. Jesus não disse, é difícil para quem tem riquezas, mas para quem confia na riqueza. Esse ter a riqueza é ter nela a sua confiança. Assim como Paulo deixou escrito com relação ao dinheiro. Ele não disse que o dinheiro é a raiz de todos os males, mas o amor ao dinheiro, sim, será a raiz de todos os males. Então são coisas que não se deve confundir. Então ninguém deve ser rico, porque através da riqueza ninguém entra no reino de Deus. E os pobres, por que não entram? Se os ricos não entram pela riqueza, todos os pobres estão na salvação. E a experiência, a vivência mostra que nem todos os pobres também desfrutam da vida eterna, da salvação. Por quê? Porque existe algo no coração humano, seja rico, seja pobre, em que ele devota a sua confiança e não em Deus, e, portanto, isso lhe impede a entrada no reino de Deus. E aqui encontramos, então, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Não é o rico por conta da riqueza, é por conta do amor à riqueza, da confiança nas coisas que possui. E os discípulos agora mais admirados ficaram. Dito estas palavras de Jesus, eles já entenderam que ninguém teria a condição de entrar no reino de Deus. Então diz, admiravam-se ainda mais, dizendo entre si, quem poderá, pois, salvar-se? Ora, o caminho para a vida eterna, o caminho para a salvação, é um caminho muito apertado, é um caminho difícil. Quem poderá entrar? Quem poderá salvar-se? Então Jesus novamente diz que, olhando agora, a terceira vez, o terceiro olhar de Jesus, diferente do primeiro e do segundo, o primeiro olhar de Jesus foi para o homem, com amor. O segundo olhar foi para as pessoas que estavam ao seu redor, com tristeza, por saber que as pessoas se deixam dominar pelas coisas da terra, pela riqueza, pelo orgulho, pela vaidade, pela concupiscência, pela corrupção, enfim, por todas as coisas fáceis da vida
que as pessoas se deixam dominar, e isso transparece com tristeza no olhar de Jesus, de saber que as pessoas estão tão apegadas a estas coisas que não se dispõem a abandoná-las em vista do que Deus oferece para a eternidade. E então, na admiração dos discípulos ao perguntar: quem, pois, pode salvar-se? Então vemos aqui, no versículo 27, o terceiro olhar de Jesus, onde está escrito: Jesus, porém, olhando para eles. Para quem Jesus estava olhando agora? Para os discípulos. Por quê? Os discípulos foi quem fizeram a pergunta. Jesus, olhando para eles, disse: para os homens é impossível, mas não para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. Este terceiro olhar de Jesus, diferente do primeiro, que era um olhar de amor, diferente do segundo, que era um olhar de tristeza, este terceiro olhar de Jesus é um olhar de esperança. Por quê? Para os homens isto é impossível. Salvar-se a si mesmo, apresentar diante de Deus méritos que o encaminhe para a salvação, obras que eles fazem como a condição e o merecimento que lhes venha de Deus a salvação. Então, este olhar de esperança de Jesus é que para os homens estas coisas, elas são impossíveis. Ninguém pode salvar-se a si mesmo. É impossível ao ser humano. Porém, para Deus, todas as coisas são possíveis. A salvação procede de Deus. A vida eterna procede de Deus. E a maneira de alcançar e de receber é de maneira gratuita da parte de Deus. É por graça, é por misericórdia, não é por obras feitas, não é como fruto de recompensas de algo feito pela vida humana, não. É da parte de Deus, sem levar em conta nem o merecimento, nada que as pessoas façam para dar a condição de que ele merece. Olha, porque eu sou uma pessoa tão boa, eu não faço mal para ninguém, eu só faço bem, eu ajudo os pobres e coisa mais. Isto não é nenhuma condição para a salvação. Não é com base na religiosidade, no bom comportamento das pessoas, que ele terá de Deus merecimento à salvação. Observe Jesus dizendo que muitos dos judeus consideravam-se justos para receber a salvação. E Jesus disse: os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus. Muitos chamados filhos do reino são colocados fora, e muitos tidos como estranhos e não dignos do reino de Deus entram no reino de Deus. Então veja, isto porque é graça e misericórdia e não merecimento. A partir do momento em que eu começo a me justificar diante de Deus, pensando que eu estou perto da salvação, na realidade eu estou muito longe da salvação, porque eu estou colocando no meu coração algo que me recomende a ser salvo por Deus. Era o que este homem rico fez. As riquezas era tudo que ele possuía. E o coração dele deixou-se dominar por aquelas riquezas e a confiança dele estava ali. Quando Jesus toca no ponto central, para que ele então se desarraigue daquele amor às riquezas, ele se entristece e vai embora e não se preocupa mais com a vida eterna. Ele pensou que era tão fácil
chegar diante de Jesus com toda a pompa, com tudo o que possuía e dizer: pronto, já estou garantido, já estou dentro do caminho da vida eterna. Mas não foi assim. Então, 3 olhares de Jesus que identificamos nesta passagem. O primeiro olhar de Jesus, o olhar de amor. Jesus o amou, de ouvir a condição daquele homem. Mas quando Jesus fez a análise, o exame profundo, interior, Jesus encontrou naquele coração algo que era uma pedra de tropeço, o amor à riqueza. E Jesus disse que ele deveria tirar aquilo. E ele entristeceu-se, pesou-lhe no coração e ele foi embora. O segundo olhar, Jesus olha para os que estão ao seu redor, um olhar de tristeza, de saber como as pessoas se deixam dominar pelas coisas do mundo, e isso lhes fecha a porta da vida eterna, de herdar a salvação. E o terceiro olhar de Jesus é um olhar de esperança, que aquilo que aos homens é impossível, para Deus todas as coisas são possíveis. Então, conceder a vida eterna é algo possível a Deus. Isto só é possível porque Deus não nos olha com base em méritos, mas com base na sua misericórdia e graça e demonstração do seu amor. Nós então somos chamados, atraídos e libertos por Jesus para herdarmos a vida eterna. Então, estes olhares de Jesus são significativos e, quem sabe, ele esteja hoje olhando para alguém que ainda está indiferente. Graças a Deus por ele ter olhado para mim com seu olhar de amor, de misericórdia, e ter atraído a mim, a você, a cada um de nós que o estamos servindo. Porém, aqueles que ainda não estão, o olhar de Jesus para eles hoje é um olhar de amor, para que eles venham. Mas dependendo de algumas atitudes ou decisões que as pessoas tomam, o olhar de Jesus torna-se um olhar de tristeza por saber que elas rejeitam o mais precioso. Mas, por fim, quando entende e compreende, o olhar de Jesus é um olhar de esperança, porque da parte de Deus, o que é impossível aos homens é possível para Deus. Conduzir vidas ao caminho da salvação e a herdar a vida eterna. Que possamos viver com alegria diante do Senhor, sabendo que o olhar de Jesus nos atraiu, nos comoveu, nos levou a este encontro diante dele e a reconhecer o que prendia o nosso coração e abandonar todos aqueles impedimentos, e que agora, com o olhar de esperança de Jesus, nós estamos no caminho da salvação, trilhando por ele na esperança e expectativa da vida eterna com Deus. Sigamos por este caminho, agradecidos a Deus por esses 3 olhares de Jesus. Que Deus continue abençoando-nos em Cristo Jesus, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.